Salve, salve galera, mais uma quinta chegou e como vocês já sabem, todas as quintas-feiras tem na bio comigo, André Maia, aqui direto da Lua Produções e hoje nós vamos ter um papo, olha, literalmente animal. Olha só, o crocoloco que tá aqui, cara. Vocês sabem que cabeça é essa aqui? Vocês sabem do que é? Uma lagartixa? Só se for de Chernobyl, viu meu amigo? Agora eu vou te falar um negócio. Hoje o meu convidado aqui é mais do que especial. Convidado que já foi meu aluno, amigo de profissão e hoje em dia eu sou fã dele, Paulo Braga. Cara, tamo junto. Obrigado aí por ter aceitado o convite de vir aqui trocar uma ideia. Você hoje em dia, eu acho muito bacana, Paulão, que você hoje em dia também passou a ser uma referência, não é? Você, a Josélia, todo o pessoal que trabalha com jacarés dentro do estado de Pernambuco é uma referência a nível de Brasil e não porque a nível de mundo. E você é um cara que vem se destacando muito. Então hoje a gente tem muita coisa para falar e primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, cara. Eu que agradeço, André. Tu sabe que essa semana eu estava conversando com a galera, eu fiz um convite para um pessoal, para um evento, o pessoal disse, eu nem sei o que é, quando o Paulo me chama eu só vou. Então, mesma coisa aqui, André falou, ó, vai ter, eu vou, diga o que é, depois você me fala que a gente conversa. Bora tomar uma? Bora. Ainda bota o papo do jacaré em dia. Então tá massa. Paulão, primeiramente eu queria que você se apresentasse aí pra galera poder conhecer também seu trabalho, né? E dissesse o que é que você faz e principalmente a importância do trabalho da pesquisa com esses animais aí pra sociedade, velho. Sim, com certeza. A gente aqui no Nordeste, a gente tem uma deficiência muito grande de especialistas em crocodilianos e, como você falou, tem um grande prazer, honra em estar trabalhando com esse grupo de animais. Atualmente, eu sou biólogo, sou mestre em saúde humana e meio ambiente, fiz mestrado na UFPE, também estou fazendo doutorado, agora estou emendando a curva aí para o final do doutorado já, no programa de biologia animal também da UFPE. Sou vinculado ao Núcleo de Ciências Biológicas da Unibra, o Centro Universitário Brasileiro, sou docente também. Então, hoje eu faço doutorado para pesquisa e a parte da Unibra é docência. São as duas coisas que eu sou apaixonado e sou fascinado. E dentro da nossa proposta aqui, né, e dentro do que eu venho trabalhando ao longo do tempo, eu desenvolvo pesquisas com crocodilianos há 8 anos aqui no estado de Pernambuco. Eu sou integrante do projeto Jacaré, lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E apesar de eu estar 8 anos nesse projeto, eu nunca fui aluno da Rural, de fato. Eu sempre fui aluno da Federal, graduação, mestrado e doutorado. Sério, cara? Nunca fui aluno da Rural. Mas eu costumo dizer que eu tenho dupla nacionalidade, que a minha vida profissional, acadêmica, pesquisa, sempre foi na Rural. E a minha vida de estudos mesmo, né, formação acadêmica, foi na Federal. E desde 2013, existe um projeto pioneiríssimo aqui em Pernambuco, só tem esse, no Nordeste só tem esse, e no Brasil não tem muito não, viu? Que é um projeto de ecologia e conservação de jacarés de papo amarelo e o jacaré paguá, né, que são as duas espécies que a gente tem aqui. Ecologia e conservação de crocodilianos aqui na Mata Atlântica do estado de Pernambuco e nos ecossistemas associados. E em 2013, a professora doutora Josélia Corrêa começou a montar uma equipe para iniciar os primeiros passos nas pesquisas com jacarés aqui em Pernambuco. E aí eu lembro que eu entrei no laboratório assim, mandei uma proposta para ela, já fiquei nervoso na época, faz 9 anos já. E ela, depois que eu terminei de conversar com ela, pronto, amanhã eu já quero contar com você aqui. Eu, não, tá certo, qualquer coisa a senhora me avisa, e qualquer coisa não, amanhã você já tá trabalhando. Já vemos. Então desde 2013, nessa parceria forte com Josélia e com inúmeros outros profissionais que passaram, a gente desenvolve uma pesquisa, várias pesquisas na verdade, mas é um grande projeto de pesquisa voltado para a conservação dos jacarés aqui. E no meu caso específico, eu venho trabalhando hoje com a parte de ecologia populacional, venho fazendo pesquisa voltada para a parte de ecologia, distribuição, tem mais macho, mais fêmea, mais adulto, mais filhote, para a gente entender como é que as mudanças ambientais vêm afetando nessas populações, como é que a influência antrópica, que a gente vai falar bastante hoje, sim, influencia. E o projeto em si, que é abraçado por outros pesquisadores também, desenvolve pesquisa voltada para a saúde populacional, hematologia, histologia, genética, dieta, educação ambiental também, projetos de extensão voltados para a educação ambiental. Então, o que hoje a gente faz voltado para a fauna silvestre e com ênfase nos crocodilianos é entender como esses animais estão se comportando aqui no estado de Pernambuco, entender o seu status de conservação, entender quais as principais ameaças e tentar buscar, vislumbrar medidas mitigatórias pensando na ciência, na educação e no poder público
para ajudar a conservar as espécies que a gente tem aqui no estado. Bacana, velho. E aí, pra gente começar a trocar uma ideia, e principalmente a galera do Recife, eu acho que já fica bem ansioso quando a gente fala de crocodilianos, né? De jacarés, porque na realidade a turma tem que entender que crocodiliano, se pudesse explicar um pouquinho, é um grupo. Isso. E muita gente confunde que aqui os nossos jacarés são crocodilos. Muita gente pergunta se você trabalha com crocodilo e tal. Eu digo que eu nunca trabalhei com crocodilo, trabalhei com jacaré. Aí tem diferença? Tem diferença. Quando a gente fala crocodilianos, a gente está falando de uma grande ordem. Talvez algumas pessoas lembrem aí daquele Reficofagnes, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então a gente está falando a nível de ordem. A ordem crocodilia, que são os crocodilos, jacarés e gaviais e alguns parentes que já foram extintos, fósseis. Então hoje, dos animais viventes, a gente tem 3 grandes famílias. A família Gavialidae, que são os gaviais, que é um bicho estranhíssimo que tem lá na Índia, o focinho alongado. É um gigantesco, né, cara? Chega a 5, 6 metros de comprimento. É um bicho que, assim, totalmente adaptado à alimentação de peixes, né? A piscivoria. É bem diferente. É um bicho bem diagnóstico, bem estranho mesmo. O segundo grupo, a segunda família, é a família Crocodilidae, que são os crocodilos verdadeiros. E a terceira família são os jacarés, a família Alligatoridae. Crocodilo e jacaré já são mais parecidos. Então, tem uma certa confusão de como é que a gente diferencia um crocodilo de um jacaré. Geralmente, crocodilos eles são animais que atingem portes maiores, 6, 7 metros. A gente tem uma espécie na Austrália, ali norte da Austrália, sul da Ásia, que é o crocodilo poroso, o crocodilo de água salgada. O bicho chega a 7 metros de comprimento. Pô. Imagina um bichão desse monstro, andando, né? Ali na Agamenon. E as pessoas falam que, às vezes, quando eles se encontram com tubarões brancos, isso é verdade mesmo? Tem um canal ali na Austrália. Não sei se você já ouviu falar disso. Às vezes, quando você vê aqueles documentários, né? Claro que todo respeito à galera que faz documentário, mas tem a galera que é meio sensacionalista também e começa a inventar algumas coisas para poder ganhar umas visualizações. Da mesma forma que tem hoje em dia na internet. Sim. Mas existe essa possibilidade mesmo dessa competição? Existe, velho. Porque esses crocodilos, eles são... não é crocodilo de água salgada à toa. Já existem trabalhos de rastreamento desses animais que perceberam que eles conseguem nadar pelas ilhas ali do sul da Ásia por milhares de quilômetros, 1.000, 1.500 quilômetros. Então imagina um animal que sai do norte da Austrália para ir ali para as Filipinas, para Indonésia. E aquela região ali tem tubarões. Então um animal que está cruzando o Oceano Índico ali pode eventualmente encontrar um tubarão no meio do caminho e rolar um duelo de titãs, né? Pois é. Lógico que a gente vê aquelas brigas. É quase um Oxo Prime, né? Godzilla contra King Kong. Porra, velho. Tu é doido, bicho. Mas cara, eu fico imaginando aqui no Recife. Eu imagino você aqui. Já sabe que tem uns tubarões no Recife, hein? Pois é. Porque de vez em quando a gente encontra, já sem interromper, que você possa responder o que você estava concluindo aí, mas a gente de vez em quando encontra também. Já aconteceu o caso de encontrar jacarés nas nossas praias. Já. Por que ele acontece? Em alto mar, inclusive. É aleatório? Como é que acontece esse processo? Pronto. Em alto mar aqui no Recife? Já foi encontrado em São José da Coroa Grande, em alto mar. Foi mesmo? Eu vou completar a informação de jacaré e crocodilo. Tá brabo. E aí eu entro nesse assunto aí. Então, jacarés são animais geralmente de porte menor, são bichos que estão mais restritos aqui à América do Sul, Central e do Norte, e uma população minúscula na Ásia, ali na China. E crocodilo já é mais distribuído, África, né? O Velho Mundo, África, Oceania e tem aqui um pouco nas Américas também. Uma das grandes características que você olha para o bicho assim e diferencia, isso aqui é um jacaré, não sei se vai pegar na imagem, quando o bicho fecha a boca, o jacaré ele só expõe os dentes superiores da mandíbula. Sim. Ele tem os alvéolos dentários mais organizadinhos. Os crocodilos, quando fecham a boca, aparecem tanto os superiores como os inferiores. E os crocodilos, eles têm uma glândula específica que é chamada de glândula de sal, que eles toleram o mar. Por isso que esses crocodilos ficam passeando nos oceanos. E essa glândula de sal é para ele justamente tirar o excesso da salinidade. Para ele poder excretar, jogar para fora esse sal. Os jacarés não têm. Então, às vezes aparece jacaré no mar, mas esse animal precisa sair o quanto antes, senão ele desidrata. E aí o bicho acaba morrendo. E aí, lógico, inúmeras outras diferenças. Mas essa é importante e tem tudo a ver com essa tua pergunta, porque às vezes o jacaré ele é encontrado no mar e muita gente, é um animal aquático mesmo, tá ali sobrevivendo bem. Aquele animal tá sofrendo. E ele só chegou naquele mar ali porque Recife, que não é Veneza brasileira à toa, né? Tem muitos córregos, muitos rios, muitos corpos d'água.
E cada vez mais a gente está suprimindo o ambiente natural desses animais. E que a galera tem que entender que alguns córregos desses, alguns que o pessoal chama de canais, eram rios, eram braços de rios. Com certeza. E a gente desloca o caminho do rio, a gente desloca, troca o leito, vira para um lado, vira para o outro. E aí o animal está se deslocando ali, está migrando de uma área para outra. Imagina que tem uma grande lagoa. Lá tem vários machos. Machos são muito territorialistas, né? Então, cada macho ali maior dominou o territóriozinho daquela lagoa. Os machos menores podem sair daquela lagoa, já que cada vez mais a gente não tem ambiente natural, então os bichos estão ficando concentrados às vezes até em poças, em esgoto mesmo. Aí o jacaré sai, vai andando pelo corpo d'água e o rio da gente tudo deságua aqui no mar. Então, às vezes, o jacaré sai, vai embora, é encontrado... Já teve caso em São José da Coroa Grande, o bicho encontrado por pescadores em alto mar. Imagina, tu em alto mar, um jacaré ali do teu lado. Agora, outra coisa. Já que ele não tem essa glândula, é um bicho que é muito... Tem uma flexibilidade de adaptação grande, né? São animais, eu costumo dizer que são tanques de guerra, velho. Eles são foda. E como é que ele consegue ter, assim... Porque, vamos supor que ele saiu daqui. Vamos imaginar que ele saiu do Recife. Para o bicho chegar até lá, velho, é muito tempo que ele tá na parte salina, velho. Velho. São animais que, inclusive, faz parte do estudo que eu estou fazendo agora, na minha tese de doutorado, conhecer o quanto esses bichos se movimentam por dia, por mês, por sazonalidade, né, período reprodutivo, não reprodutivo. E o que a gente tem na literatura hoje para outras espécies, né, o que a ciência diz, é que são animais que conseguem fazer migrações distantes, são animais que conseguem se mexer por mais de 90, 100 quilômetros. Não num dia só, mas tem capacidade de se deslocar e migrar, né? Dessa forma. Então, um bicho desse para chegar em alto mar, provavelmente ele deve estar nas últimas forças da sua vida, porque saiu daqui, tem a condição de migrar, mas ele está perdendo água para o meio ambiente, né? Aquela questão da osmose, né? Que a gente aprende. Cada vez mais o sal vai entrando no organismo dele, ele vai perdendo água para o meio. E aí, para ele chegar lá, com certeza ele já deve estar em uma condição bem debilitada. Inclusive, a gente teve um caso de um animal que foi resgatado por pescadores lá em São José e foi levado por setas daqui. Isso que eu ia perguntar. Esse sobreviveu. E ele teve que ficar alguns meses de tratamento porque teve algumas baixas vitais aí, ficou bem desidratado, desnutrido, mas conseguiu sobreviver. Como você falou, são tanques de guerra, né? Esses bichos estão aqui na Terra há mais de 200 milhões de anos. Então, uma coisa que eu recebo constante informações e ligações pedindo para resgatar alguns jacarés, mas não só jacarés, como também o pessoal chama tartaruga, galera. Geralmente são cágados, tá bom? Quando você vê assim no rio e tal, na água, são cágados. E pede para resgatar muito, tá aqui, no canal. Mas quer queira ou não, o bicho tá ali, tá 100% adaptado àquele processo, né, velho? Essa problemática dos jacarés urbanos, ela é nacional. Inclusive, eu tenho um grupo de pesquisadores, colegas do Rio, São Paulo, galera do Brasil todo, Manaus, que a gente está montando um trabalho bem legal agora para tentar desenvolver um protocolo adequado de manejo para a fauna urbana, tentar padronizar isso a nível de Brasil. Porque é o seguinte, essa história de que os jacarés estão entrando nas cidades, os jacarés estão invadindo os condomínios, os jacarés não estão invadindo nada, a gente é que está suprimindo o ambiente natural dele. Total. Os bichos já estão aqui há muito tempo. Nós, seres humanos, estamos aqui há poucos milhares de anos como homo sapiens aqui na Terra. Os bichos estão há 200 milhões. Pois é, se a gente for fazer uma comparação, né, numa comparação rápida, em 24 horas a gente tá, tá um minuto, 2 minutos. Falta um minuto para meia-noite já. Pois é, nem se compara. Então, os bichos não estão entrando na cidade. A gente é que está cada vez mais destruindo os ambientes naturais, está impedindo que aqueles bichos consigam se estabelecer nas suas áreas, está aterrando, está destruindo rios, córregos, lagos, florestas. E aí, onde antes tinha uma casa, tinha uma rua, onde antes tinha um rio, tinha uma lagoa, tinha uma conexão, agora tem uma casa, tem uma rua, tem um empreendimento. Aí o jacaré, que ia sair do ponto A para o ponto B, encontra uma rua no meio do caminho. E aí essa problemática cada vez mais vem sendo agravada, cada vez mais vem sendo acentuada. E uma das coisas muito comuns de fazer é o pessoal tentar segurar o bicho enquanto chega alguém. Não façam isso. É uma coisa que a gente não pode, que a gente deve recomendar com muita veemência, com muita força, porque são animais muito fortes, animais que têm um potencial de causar um acidente. Apesar da gente não ter ataques letais de jacarés aqui, eu acredito que ninguém deva conhecer um ataque letal, porque a gente de fato não tem esse registro. São animais que não são tão grandes. Um jacaré de grande porte aqui da gente chega a 2 metros, 2 metros e pouco. São bichos tímidos que evitam contato com pessoa. Então, se você não for mexer nele, ele não vai vir mexer com você.
acione os órgãos de fauna, liga para a Cipoma, liga para o Corpo de Bombeiros, liga para o CPRH, acione o Trilogia, porque a gente vai se comunicando entre nós. Né? Todo mundo tem essa rede de contato ali e a gente faz a captura, o manejo apropriado. Né? Eu não trabalho com isso, com resgate, eu sou da parte de pesquisa. Mas, eventualmente, a gente pode prestar um suporte, a gente pode dar uma orientação, entrar em contato com uma pessoa que trabalha no Corpo de Bombeiros, com a Cipoma, e aí, de fato, a gente fazer a retirada desse animal. Mas isso precisa estar bem claro que não é qualquer lugar que vai ser retirado o bicho, né? E respondendo a tua pergunta. Os rios, eles fazem parte da natureza urbana. Os jacarés estão na natureza urbana. Às vezes liga pra Cipom, pra Polícia Ambiental, e tem um jacaré aqui no rio atrás da minha casa. Sim, você queria que estivesse em cima da árvore? Pois é. Que o bicho um macaco? Pois é um macaco, né? É o crocoloco. Pois é. Então não dá, a gente precisa ter discernimento. Lógico, ele tá no meio da rua, entrou no meu jardim, entrou no meu quintal. Aí tudo bem, aí a gente pode fazer um plano de resgate. Mas nos ambientes naturais da cidade, não faz sentido a gente mexer com o bicho, né? Precisa ter esse respeito. Total. Outra coisa que eu queria perguntar a você, que é bem importante, como você está trabalhando essa condição de população, esse levantamento, seria viável a gente ter, assim, mais ou menos assim, o quantitativo de animais que existe no Recife? A gente não tem ideia no Recife. O que a gente tem para Recife é de que as populações estão bem estabelecidas. A gente não tem números, mas a gente tem status. Existe uma união internacional, né, que é a IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. E ela determina critérios de avaliação para saber se uma espécie está ameaçada ou não. Então tem pouco preocupante, quase ameaçada, criticamente ameaçada, extinta. E na lista nossa aqui do estado de Pernambuco, nossas espécies de jacarés, na verdade o jacaré de papo amarelo, que é a que a gente tem dados suficientes, vem mostrando que ela está bem estabelecida, que a gente não tem um grande risco. Né? Agora, a gente não tem, a nível de Recife ou de região metropolitana, esse número exato. É um trabalho que requer bastante esforço, bastante tempo. O que a gente tem é para algumas áreas que a gente trabalha de forma pontual, como Tapacurá, o Parque de Dois Irmãos, a gente tem uma dimensão das populações. Mas a nível de Recife, o que a gente tem de informação, que é uma informação importantíssima, é que os jacarés da gente não estão ameaçados de extinção. Que é muito bom, né? Pois é. Agora, uma coisa que é importante se falar, que é bom a gente frisar mesmo, que a galera não adianta tentar pegar no bicho. Não. Porque tem gente que vai querer pegar no bicho e acha que o animal vai estar ali... Porque, no caso, os répteis, ele tem esse comportamento de você achar que o bicho está morto, né? Tá cansado. O bicho está lá, de boa, você acha que o bicho está morto, aí, de repente, quando você menos espera, vem aquela explosão. E para aquela galera que não tem o traquejo em capturar o animal, um bicho do tamanho desse, pronto, essa cabeça aqui, para a galera ter ideia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos metros tem esse bicho aí? Era isso que eu ia perguntar. Olha aqui, ó. Uma cabeça de um palmo, tá certo? Tá aqui na minha mão, um palmo, aproximadamente. Quantos metros tem esse jacaré? Dá alternativas. Dá 3 alternativas. Tá, 3 alternativas. Galera... Alternativa A, 1,70 m. Alternativa B, 1,20 m. Alternativa C, 2,10 m. E aí? 2 segundos pra pensar. Deixa eu ver, bicho. O que é que tu acha? Esse bicho aí, ele foi atropelado, morreu, e a gente montou essa peça anatômica para servir de informação didática. Então a gente tem a informação do tamanho dele exato. Entendi. Porque eu vou fazer o seguinte. Olhando aqui assim, ó. Olha o tamanho da minha cabeça, olha o tamanho da cabeça desse bicho. Eu vou descartar 1,20 m. Eu vou descartar 1,20 m. Eu tô medindo assim por croque, tá ligado? Eu tô tirando a ideia por croque, o parâmetro por croque. Esse bicho aqui tinha mais de 2 metros, não tinha não? Tinha não, esse bicho tem 1,70 m. 1,70 m. O jacaré... Agora veja só o tamanho da cabeça dele para um bicho de 1,70 m, né? Sim. Os jacarés eram 1,66 m, para ser mais exato. Um jacaré de papo amarelo, ele é em inglês é até engraçado o nome dele, é Broad-Snouted Caiman, que é um jacaré de cabeça larga. Ao passo que a cabeça dele é larga, o rosto, o focinho é curto. Sim. Então ele é um bicho que ele tem a cabecinha pequena.
Às vezes o bicho tem 2 metros, mas ele tem a cabeça menorzinha, porque é da espécie. Então, às vezes você olha uma cabecinha dessa aqui, tem gente que pensa que o animal tem 1,50 m, 1,30 m, 1,40 m, mas um bicho desse aí chega a 1,70 m. A cabecinha dele é meio desproporcional mesmo com o corpo, ele é uma espécie que tem a cabecinha menor. E um bicho de 1,70 m já causa um acidente grave, se a pessoa for mexer. Moral da história. Quem vê cabeça não vê corpo. Não vê corpo, pois é. Quem vê cara não vê coração. Então deixa o coração do bicho quieto aí. Então esse bicho aqui tinha 1 metro, quase 1,70 m. Vamos arredondar para 1,70 m mais ou menos. Aí um bicho desse, de um porte desse, Paulo, que é a maior pergunta que a galera faz. Um animal desse porte, ele tem força para amputar o que de um ser humano? Em uma mordida, um dedo e causar uma lesão grave na mão. Certo. Assim, na fechada, né? Só na fechada. Na porrada, não é rodar, nem sacolejar, não. Aí já é outro esquema. É só ele fechar. É um pegador. Você pegar um pegador assim, apertar e soltou. Pá! Só a força dele fazer isso aí, vai embora um samboco de um dedo, vai embora um dedinho tranquilo. Se ele rodar, e crocodilianos rodam, né? Muito. É um hábito dos crocodilianos é morder, já que ele não mastiga, né? Como é que ele vai arrancar o pedaço que tá preso? São carnívoros. Então ele morde e dá o giro da morte para arrancar um pedaço. Um animal desse, se morder e rodar e pegar do jeito certo, pode amputar um membro de uma pessoa. Pode arrancar uma mão, pode arrancar um pedaço de um braço. É um animal que a gente não tem registro disso, mas a gente está falando de potencialidade, né? Sim. São animais que potencialmente podem fazer isso. Geralmente, essa espécie, ela vai morder para avisar que está ali e vai sair correndo, vai embora. Ela não vai bater, vai rodar para lhe morder. Que geralmente quando ele morde e roda é mais para alimentação, né? E para defesa também. Quando a gente está fazendo os trabalhos no centro de triagem, no CETAS, quando a gente laça o pescoço dele, ele começa a rodar na terra. Mas se ele pegar e não soltar, pode acontecer. Inclusive teve um vídeo recente de uma Sim, tu viu? Uma tratadora, isso. Que ela foi alimentar um jacaré, cometeu um erro, o jacaré mordeu a mão dela e começou a rodar. Qual foi a sagaz? Ela foi sagaz. Porque, um exemplo, ali ele já estava induzido para alimentação. Exatamente, exatamente. E aí ele viu que era uma presa maior, que apesar de... São bichos que a gente consegue condicionar. São animais que você consegue tirar esse temperamento agressivo quando ele percebe que você está fornecendo alimento para ele. Mas, meu velho, a boca é sensível. Quando eu tô, meu lado. Ali, meu amigo, isso é outra história. Seu B.O. é outro. Mas quando o bicho... acontece muito em zoológico, pessoal. Tem muita gente segurando o jacarezão assim em zoológico. O bicho vai olhar assim, não vai estar se sentindo ameaçado. Mas a boca dele é muito sensível. Tem um espetáculo que o pessoal faz, que o pessoal bota a mão e tira, que o bicho fecha. Na verdade, a pessoa tocou ali dentro da boca dele. Ele não botou e tirou, ela tocou. E é muito sensível a boca dele. Então, a tendência dele é fechar. Se ele sentiu que tem ali uma coisinha, a carninha dentro, ele vai tentar engolir. Total. E qual foi a sagacidade da mulher? Ela rodou junto com o bicho. O bicho rodava, ela ia rodando junto. Porque se ela se fixa ali em algum lugar, fica preso, o bicho ia rodar. Arrancava fácil o braço. Ali era um crocodilo? Era um jacaré, se não me engano, era um jacaré mesmo. Um jacaré americano, que é a segunda maior espécie de jacaré do mundo. Chega a 4,5 metros, às vezes 5 metros de comprimento. E outra coisa, quando ela pulou em cima, que ele começou a rodar, que ela rodou junto, mas eu percebi que eu até gravei um vídeo mostrando isso, quando ele roda, eu acho que pelo menos deve ter tido uma lesão. Ah, com certeza. Estou falando lesão assim de ligamentos mesmo, pode ter porque... Pode. Até para ela rodar o primeiro, ela já sabia o que ia acontecer, então pela experiência e outra. Isso é que é foda, porque ela foi você falou, ela foi muito sagaz, ela foi muito ligeira, pensou rápido demais. Pensou rápido demais. Porque às vezes o negócio deles, até com a gente poderia não ter o mesmo raciocínio dela e... Até porque é o momento, né? É a condição do momento, né? A adrenalina na hora, ela foi calma, fria pra caramba. Ela fez tudo certo. Ela errou no manejo, mas na hora de se proteger de uma lesão maior, foi dos males o menor. Com certeza ela se machucou, deve ter dado algum problema ali. Não tive informações depois. Mas se ela não pensa rápido, o braço dela ia embora. Ia embora o braço, ia embora a mão. Podia até nem ir, mas ela podia ter uma lesão interna maior, porque o braço ia rodar, ia sair partindo o tendão por dentro, aí é agonia demais, aí é... Aí, bem, voltando a falar aqui do Recife... pra cá que os bichos daqui são mansinhos. Eu até fiz esse vídeo, vou até botar uma observação lá, sua correção, que é um jacaré, eu acho, se eu não me engano, eu fiz dizendo que era um crocodilo. Eu não tô lembrado agora, mas eu acho que era um jacaré. Eu acho que eu fiz, depois a gente vai ver. Eu vou ver, a gente tira a dúvida. E a outra coisa é o seguinte... Muita gente fala do danado do jacaré da Beira-Rio. Vocês já viram o jacaré da Beira-Rio?
Já foi. Já foi no bloco, pronto. No bloco a gente tem parceria com ele. O pessoal fala muito. Meu irmão, tem um jacaré. E inclusive teve um vídeo aí que viralizou também do jacaré da Beira Rio arrancando o para-choque de um carro, você viu? É, conversa fiada. Não, tem um vídeo mesmo, só não sei se foi aqui, realmente, Não, né? Aqui eu não vi, não. E aí ele tenta assim, o cara vai tentar tirar o carro e ele debate pra ir o Eu já vi um para-choque jacaré cai fora. americano, um vídeo de um jacaré americano lá nos Estados Unidos fazendo isso, mas daqui eu nunca vi, não. E aí tem um bicho grande ali na Beira Rio. Tem um bicho não, tem vários Tem um bocado, bichos. né? Tem um bocado, eu mesmo já vi filhote. Não é só o primeiro, não é só um, que a galera fala, ele tava aqui, às vezes não é só ele. Vários. Ó, eu me assustaria se fosse o jacaré da beira-mar. Aí eu, pô, o que é que esse bicho tá fazendo no mar? Mas já que é da beira-rio, normal, né? E tem, a fauna sinantrópica, né? A fauna que convive com os seres humanos aqui é muito exuberante. Capivara, jacaré, aves. E os rios aqui, o jacaré de papo amarelo, que é essa espécie do jacaré da beira-rio, que a mais abundante aqui em Pernambuco, ela é uma espécie que tolera muito esses ambientes urbanizados, tolera muito esgoto, tolera poluição. Tem imagem desse jacaré no Rio de Janeiro, bicho, tomando banho em cima de garrafa PET, de fralda, cheio de lixo. Esses dias, no Rio de Janeiro, a gente sabe como o negócio é pesado, né? Mataram alguém, jogaram no canal e o jacaré se alimentou do corpo do cara. Então lá no esgoto mesmo. E aqui, né, apesar do rio não ser teoricamente um esgoto, apesar de a gente saber que é bastante poluído, né? Mas os bichos estão aí bem distribuídos, né? Tem um dos nossos integrantes do projeto, que é Rafael Barbosa, que ele foi fazer um passeio de caiaque noturno para visualizar jacaré no Rio Capibaribe. Negócio da porra. O cara não tem o que fazer. O cara vai fazer um passeio de caiaque noturno para ver jacaré. No Rio Capibaribe. Né? Que é limpinho pra ver jacaré. Aí, no caiaque. Oxi, mas, ó, é feito a resenha do Tubaratinado. Se a gente soubesse aproveitar melhor o potencial que a gente tem aqui com esses bichos, André. Ah, meu Deus do céu. Mas ele foi ver lá, ó, num trecho de, se eu não me engano, 6 quilômetros, saindo ali, não lembro se foi dali do Jardim do Baobá, que tem ali nas Graças, até próximo da Várzea ali. Viu mais de 40 jacarés, pô. Entre filhotes e adultos. Do Baobá até a Várzea. Saindo pelo rio ali. Parece que foram mais de 40 jacarés que ele visualizou. Uma média de 6 bichos por quilômetro. Você consegue identificar mais ou menos o tamanho pelo olho também? É assim que eu faço no trabalho. Pelo tamanho da cabeça, na verdade. Mas porque à noite é mais difícil, né? Se a gente estiver muito longe, às vezes a gente só vê o pontinho do olho, a gente não consegue perceber. Só se o bicho olhar pra mim. Aí eu consigo ver a distância entre os olhos e aí consigo perceber. Porque como é que a gente visualiza jacaré? É através da reflexão dos olhos dele. Tem uma estrutura chamada tapetum lúcido, né? Que muita gente talvez já tenha colocado lanterna em olho de gato, o olhão do gato, pum, brilha, né? Mesma estrutura, animais noturnos. Aí você bota a lanterna e acha o animal. E aí se for fazer a captura, vai até ele, né? No meu caso, a gente tem que fazer para o nosso trabalho. Só que às vezes ele está de lado. Então a gente só consegue ver a bituquinha de cigarro lá embaixo. E aí quando a gente se aproxima, o bicho afunda. Tu lembra lá em Itapacorá como a gente fez, né? Pois é. E tem vezes que aí o bicho tá olhando, e aí se não for uma distância muito grande, a gente consegue perceber a distância entre os olhos. Aí a gente consegue estimar mais ou menos o tamanho dele. Qual foi dos jacarés que você capturou, então que você viu aqui no Recife, o maior de todos? Que eu capturei era um bicho de 2,46 metros aproximadamente, pelas minhas contas. Em campo, a gente já teve um manejo no setas de um maior, que foi 2,60, alguma coisa assim do tipo. Mas eu já tive a oportunidade de capturar um de quase 2,50 metros. Eu digo que é quase porque ele tinha uma pedação da cauda partida. Sim. O bicho briga muito, né? Territorialista. Aí, em alguma briga, ele perdeu a pontinha da cauda. Então, uma das medidas que a gente faz é medir da ponta do focinho até o início da cloaca, que é a abertura para fazer excreta, né? Xixi, cocô e reprodução. E aí ele tinha 1,20 m, eu acho, de rosto cloacal. Como é mais ou menos 45, 50% esse tamanho, a gente estima que devia ter entre 2,40 m e 2,50 m. Mas, velho, o bicho era pesado. Agora, ao passo que ele era grande e pesado, ele era manso. Os maiores são os mais mansos. Eu não sei se eles já estão largando, estão aposentados. Um bicho para chegar a um tamanho dele tem quantos anos? 50 anos, 40, 50, 60. Depende da temperatura e da alimentação. Mas um bicho desse tava nem aí mais pra nada. Acho que tô aqui vivendo só, esperando a hora da aposentadoria. E quantos anos vive um jacaré? Então, em vida livre, um bicho desse geralmente vive 40 anos. É difícil de monitorar em vida livre, porque são animais que têm ciclo de vida muito longo. Um bicho que começa a reproduzir ali com 7 anos, que vive 30, 40 anos em vida livre.
Em cativeiro, e aí fazendo essa média, acredita-se que jacarés devem viver entre 40 e 60 anos de idade, né? Tirando essa média. Então, pouco, velho. Se você for parar pra pensar, por ser um bicho tão primitivo, né, velho? Mas crocodilo chega a mais de 100. Teve um crocodilo recentemente agora num zoológico, não vou lembrar agora. Ah, lembrei. Na Austrália, que inclusive quem fazia o monitoramento dele era Steve Irwin, o caçador de crocodilo. Usou safari. Isso, Austrália. Da Austrália. É de Darwin, na Austrália. Inclusive eu tenho uns planos para ir para lá, se depois eu conto. Hoje depois me passa também os valores. Vamos junto. E o bicho fez aniversário agora, o crocodilo fez aniversário agora. Eu não me lembro se foi 90 anos, se foi 100 anos, foi alguma coisa assim. Então, são bichos que... Tem uma longevidade, né? Tem longevidade. Agora é muito estresse, né? Território, briga, é cacete pra lá, cacete pra cá. Aí, às vezes, o nível de estresse que esses animais têm acabam reduzindo um pouco o tempo de vida. Não é feito a tartaruga, que é um animal mais manso, assim. Lógico, tem os processos naturais dele, mas os crocodilianos são animais que estão mais sujeitos a morrerem antes de atingir o final da idade. Bem, aí tu trouxe aí pra gente dar uma olhada. Foi. Algumas partes do jacaré, né? Certo. Ele tem esse crânio aqui, né? Vamos ver, deixa eu... Vamos. Deixa eu botar pro outro lado aqui. Bem, então, primeira pergunta, explica aí pra galera. Todos eles são ovíparos? Todos os crocodilianos são ovíparos. A gente não tem crocodilianos ovovivíparo, né? Que até tá caindo em desuso esse nome, né? Mas não tem ovovivíparo nem vivíparo. Todos são ovíparos. Então isso aqui é um ovo de um jacaré de papo amarelo. E o jacarezinho sai dentro desse ovinho. Desse tamanho. Desse tamanho. Muito pequenininho, né? Muito pequenininho. Aqui fora a gente tem a casca mais porosa, né? Para poder permitir a respiração. E a membraninha interna que o animal vai estar revestido ali, né? Aqui, mostra aí, André. Ó. Então, Eu vou passar até a unha aqui depois. É muito porosa? É porosa. Porra, eu não sabia que era tão porosa. É porque precisa ter uma boa... O ar precisa passar, ele tem que ter um processo de respiração. Mas, galera, escuta isso aqui. É muito porosa. É porosona, é bem porosa. Inclusive, essas porosidades ajudam a proteger o animal contra afogamento. Às vezes as fêmeas botam um ninho próximo da água e essa porosidade acaba segurando a água. Tem alguns estudos bem legais aí que mostram a influência dessas irregularidades na casca do ovo do jacaré. E aí, uma coisa legal, né? Todos são ovíparos. E quando esses bichinhos nascem, eles começam a emitir um som, né? Vocalizando, um somzinho mais ou menos assim. Esse som é um estímulo tanto para os outros irmãos nascerem, de galera, olha, bora que tá na hora. Bora, sai daí, deixa Vamos de espreguiçar. Como também para avisar a mãe que nasceram. Que nasceu. Aí ele chama a fêmea. A fêmea tem um cuidado parental muito forte. Crocodilianos, apesar de serem répteis, falando de escala evolutiva, eles são muito mais próximos das aves do que de tartarugas, do que de lagartos, de serpentes. Então eles são arcossáurea, que chama o nome do grupo. E aí, uma das características de arcossáurea, aves, dinossauros e crocodilianos, é o cuidado parental. É a fêmea cuidar do filhotinho. Então a fêmea vai no ninho, vê um bicho desse que arranca uma mão de uma pessoa. A fêmea vai no ninho, quebra o ovinho com a boca dela, tira o filhotinho de dentro, bota ele na boca e leva ele para a água. Tudo com cuidado, delicadeza, cautela e o bichinho sobrevive. Então é bem legal. E todos eles são ovíparos. Inclusive, a temperatura de incubação é que vai determinar se o filhotinho vai nascer macho ou se vai nascer fêmea. A temperatura do ninho é que determina se vai ser macho ou se vai ser fêmea. Não é cromossomo, é uma enzima, né? Que elas vão ativar ou não as enzimas para poder determinar se vai ser macho ou vai ser fêmea. É numa fase do desenvolvimento, né? Depois daquela fase ali, aí ele já virou macho ou já virou fêmea. Mas tem, acho que se não me engano, até a segunda semana, não tenho certeza. E essa temperatura é mais quente, é igual a tartaruga ou não? Depende de espécie para espécie. O que a gente sabe para jacaré de papo amarelo é que temperaturas mais... Dentro de um gradiente ali de 28 a 30, 32 graus, as temperaturas mais baixas estão produzindo mais fêmeas e as temperaturas mais altas produzem mais machos. Poxa, aqui no Recife só tem macho, né? A gente dá 2 km do sol aí. Mas isso e a gente tem encontrado muito macho nos trabalhos, assim, nas pesquisas que a gente vem fazendo, e isso é preocupante. Sim. Porque, imagina aí, aquecimento global, né? As mudanças climáticas, temperatura global subindo. As ilhas de calor que se formam nas cidades. A gente não precisa nem para aquecimento global. Vamos para a ilha de calor, né? Que a gente estuda em geografia lá no colégio. Você tira a floresta, você tira rio, você tira tudo, bota asfalto, bota prédio, bota cimento. Temperatura sobe... Bota que suba 2 graus Celsius só, pô. Se já é suficiente. 28 a 30 já muda total a razão sexual de uma ninhada.
Então, é uma coisa preocupante para os crocodilianos, né? Essa mudança da temperatura, o quanto isso pode mudar a razão de macho para fêmea e o quanto isso pode influenciar na sobrevivência das espécies também, né? Total. Uma coisa legal que eu queria falar também era isso aqui, ó. Tá vendo essa linhazinha aqui? Seu. Essa linhazinha aqui foi a gente que fez. Isso Uma aí, marcação. uma marcação. Porque quando a gente não sabe o desenvolvimento do ninho, a gente não pode virar o ovinho, porque senão ele pode morrer sufocado. Então, da forma com que a gente tira do ninho, a gente marca, aí pesa, mede, coloca lá tudo organizadinho, depois a gente coloca no ninho na mesma posição. Então a linhazinha é a orientação de vocês. Orientação, exatamente. Hoje em dia você está fazendo até um trabalho de colocar como rastreadores dos animais. Qual é o objetivo desse trabalho? Isso é um trabalho pioneiríssimo que a gente tem aqui no Nordeste do Brasil e no Brasil, na verdade, também. Tem pouquíssimo trabalho com, a gente chama telemetria de crocodilianos. Sim. Basicamente, a gente instala um transmissor na região nucal dos crocodilianos, dos jacarés. É tudo respaldado pela literatura científica. Então, a gente faz um trabalho bem correto. E a ideia é que a gente... Até meu orientador falou, ele postou no Instagram uma foto, e eu gostei do título que ele usou. É A Vida Secreta dos Jacarés. Massa. O que é que esses bichos fazem quando a gente não tá lá? Tipo, bem Animal Planet. O que eles fazem? Onde eles moram? Como eles reproduzem? Exatamente isso. Agora a gente trazendo Animal Planet pra prática. Exatamente. Total. Então, o que é que esses bichos fazem quando a gente não tá mexendo com eles? Então, lógico, a gente captura os animais, instala o rastreador nele, solta e vá lá, meu filho, vá com Deus. Qual é a durabilidade desse rastreador ali? O nosso, 2 anos. A gente vai ter 2 anos de informação. Então, o que é que a gente quer saber com esses rastreadores? Onde é que o bicho tá durante os 2 anos que a gente quer monitorar Percurso, ele. né? O que é que ele percorre? O quanto ele se movimentou, quais são as áreas que ele está preferindo. Será que ele prefere áreas de floresta? Será que eles preferem áreas que não tem floresta? Será que eles preferem áreas onde tem maior concentração de redes de pesca? Nessa área que a gente trabalha, sim, tem muita rede de pesca, né, que é Tapacurá. Spoiler, sim, esses bichos estão indo atrás de rede de pesca. Então, o que é que eles preferem? Onde é que eles mais estão? Quanto eles estão se movimentando? Será que macho anda mais que fêmea? Será que macho anda mais em tal período que a fêmea? Então, é conhecer. Então, até na época de reprodução, aí você está fazendo isso tanto em macho como fêmeas. A gente tem 5 machos e 5 fêmeas monitorados. Essa tecnologia que a gente usa é uma tecnologia por satélite, né? E associado com uma tecnologia IoT, que é Internet of Things, que é a internet das coisas. A gente tem um transmissor, ele recebe informação via satélite. Essa informação é enviada para uma antena. Essa antena está conectada num receptor que está ligado na internet. Então, todo esse caminhozinho vai para a internet e eu chego todo dia de manhã, acordo, meu cafezinho, ligo o computador aqui, deixa eu ver onde é que meus filhos estão. Ah, Bob tá aqui, Chiquinha tá ali, Lua tá ali, eu boto o nome no jacaré. Isso a gente bota para poder diferenciar os bichos. Aí eu sei onde os bichos estão, sei onde eles estavam ontem. Aí tem um dia que o bicho some. Eu, porra, onde é que esse bicho foi, velho? Esse safado foi pra onde, velho? Some, o sinal desaparece? O sinal desaparece. Foi pra night, sei lá, foi pra resenha, né? Caramba, velho. Tomar uma com os amigos. Aí quando ele volta, o senhor foi pra onde? Onde é que você tava? Por quê? Porque às vezes o bicho mergulha, aí o sinal atenua, né? Ou então a vegetação que tá ali impede um pouco o sinal. Ou às vezes o próprio GPS não foi captado, tem muita nuvem, choveu. Todas essas variáveis ambientais dificultam a captação de sinal. Por isso que a gente tem 4 sinais por dia. Para que pelo menos a gente pegue 1 ou 2 desses 4, né? A gente ter essa informação diária. E às vezes tem bicho que passa uma semana fora. Eu, pronto, perdeu o transmissor. De repente ele aparece. Deus só tava só no rolê. Tava no rolê. Aí o que acontece? Às vezes ele sai da área de cobertura mesmo, a antena não captou ali, mas eles sempre vão e voltam. Eles estão ali na área. Caramba, que massa, velho. Um trabalho bem Isso legal. aí foi o que eu falei com o pessoal aqui do laboratório lá de tubarões, da Federal, que isso era o que deveria ter, os tubarões, para que a gente pudesse ser alertados quando os animais estivessem chegando próximo, né? Isso. Outra coisa aqui eu tô vendo são as placas aí. Exatamente, né? Crocodilianos, eles são ectotérmicos, são animais que têm a temperatura do corpo. Ou seja, hoje em dia você usa isso aqui em cima da sua casa para pegar energia solar. E ele tem de graça. E ele tem isso aqui de forma gratuita. Será que tem um estudo que possa utilizar essas estruturas para capturar energia ou depende muito também das redes nervosas aí, né? Então aí não... Pode ser usado como um biomodelo, né? Você Sim. usar como modelo para tentar sintetizar Total. isso aí, biotecnologia. Mas eu acho que usar a própria placa não tem. Mas isso é legal demais. Esses bichos, eles são
termodependentes, né? Se tiver, aquela lenda de que são animais de sangue frio, na verdade, o sangue dele depende da temperatura do ambiente. Se tiver quente, vai estar quente, se tiver frio, vai estar frio. Então, um bichão desse aqui, ele é todo poroso aqui, né? Tem uns pontinhos aqui nessas escamas. E isso aí funciona de fato como painéis solares, né? São placas solares. O calor bate, é levado pelos capilares que vão estar ligados a essa placa, e aí o animal vai reproduzir, vai se alimentar. Quanto mais frio, menos funções ele vai desempenhar. A ecologia dele vai estar ali mais paradinha. Quanto mais quente, a atividade sináptica maior, metabólica mais maior. Ele fica. Aí, meu velho. Tanto é que existem estudos que mostram... Croque que eu diga. Pois é. Então tem estudos que dizem que com as espécies que atacam seres humanos, né, eu não gosto nem do termo ataque, que tem incidentes com seres humanos, são os crocodilos ou espécies maiores, a maior parte dos acidentes acontece no verão, que é quando o bicho tá virado no modo de coentro mesmo, querendo comer, reproduzir, tá ali, hormônio, tudo funcionando no pico. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Essa azeitona aqui. Essa azeitoninha. Essa azeitona. Quanto tempo? Dá pra dizer quanto tempo tem esse filhote aí? Dá pra tempo gente, tinha, né? Dá pra gente estimar. Importante lembrar que esse não foi um animal que você matou, esse animal morreu, né? E vocês terminaram levando ele pro laboratório. É importante a gente frisar isso, né? Apesar de existirem pesquisas que são autorizadas para abater animais, para que tenha coleção, para que tenha peça, para que tenha isso, aquilo, outro, o nosso grupo de pesquisa, né, o Projeto Jacaré da UFRPE, ele não faz abate de nenhum animal. Tudo que a gente coleta de informação biológica é do bicho vivo, depois a gente solta, ou o bicho morreu, aí lógico a gente aproveita, né, para poder ter uma aula, para poder ter um momento como esse aqui. Então esse animalzinho aqui, ele nasceu da ninhada, provavelmente tem alguma doença, algum problema, veio a óbito. E a gente aproveitou para poder guardar e utilizar ele em aula prática. Não acontece quando eles vêm assim da ninhada, que tem algum problema, a própria fêmea não fazer a seleção não, de comer eles? Pode, mas aí é mais quando ela está passando por uma situação de escassez de alimentação. Total. Se ela tiver disponibilidade ali, ela vai evitar. Se tiver peixe, alguma coisinha mais fácil ali, ela não come filhotinho não. Mas já tem trabalhos e estudos que mostram que as fêmeas selecionam filhotinhos mais fracos em situação de extrema escassez de fome, de alimento. Aí ela pode comer um filhotinho. O canibalismo é uma prática comum. Cara. Muito pequenininho. É. Esse aí já tá um pouquinho maior do que o ovinho, né? Um bichinho... Um ovinho desse aqui tem o quê? Uns 12 centímetros, mais ou menos, por aí. Tem um filhotinho de 20 centímetros, 23 centímetros, mais ou menos, aqui dentro. Ele fica todo enroladinho, né? Todo enroladinho. Parece um bolo de rolo. Um bolo de rolo de jacaré. Um bichinho Paulão, velho. Esse aqui devia ter mais ou menos uns 6 meses, né? Porque depende da alimentação, temperatura, então devia ter alguns meses de vida, um bichinho desse tamanho aqui. Caramba, papo massa. Teria muito mais coisa pra gente falar, mas eu sei por causa da hora aí, você ainda vai dar aula hoje. E aí eu vou fazer um quadro que eu sempre faço aqui, faz tempo que eu não estou trazendo esse quadro pro programa, que é essa ampulheta aqui, ela fica aqui, eu digo que o nome do quadro é Na Bucha, mas na realidade nada mais é que uma imitação de Marília Gabriela, que eu faço, tipo assim... Uma palavra. Uma palavra, pronto, uma palavra e uma resposta, que possa ser em uma palavra, pode ser ter uma frase, mas se for uma palavra, melhor. Beleza? Então eu vou separar aqui algumas palavras para que a gente possa fazer enquanto esse tempo vai aí. A primeira palavra é biologia. Paixão. Paixão. Sou apaixonado pela biologia. UFPE. Casa. Às vezes mais que a minha casa, então casa. Rural. Segunda casa. Segunda casa empatada com o UFPE. Minha dupla nacionalidade. Crocodilianos. Eu acho que, para resumir, uma palavra é difícil, mas eu diria amor. E eu digo amor porque eu escolhi a biologia por causa dos crocodilianos. Então, é amor. Antes de você fazer a biologia, você já... Eu fiz biologia porque eu queria trabalhar com crocodilianos. Que massa. Isso é muito bacana, porque as pessoas entendem que é o seguinte, a gente pode fazer tudo que a gente quiser, velho. Pode. Só depende da gente traçar metas, se organizar e focar. Com certeza. E eu digo uma coisa, é importante a gente diferenciar de trabalhar com amor e trabalhar por amor, né? A gente trabalha com amor. Sim. Porque a gente não pode trabalhar por amor. Porque ninguém vai chegar no padeiro, abraçar ele e pedir um pão, né? Sim, a gente precisa valorizar a nossa classe. Mas quando a gente bota amor ali na mistura do nosso dia a dia com o trabalho, a gente chega onde a gente quiser chegar, com certeza. Total. Cara, muito obrigado. Valeu aí. É bom que vai ter papo para uma próxima. Com certeza. Vamos marcar aí uma outra. Foi muito legal mesmo, é bem esclarecedor. E galera, é o seguinte, se vocês gostaram, por favor,
faça o seguinte, eu acho impossível não gostar dessas palavras aqui que Paulo trouxe pra gente, e melhor dizendo, desses esclarecimentos. O objetivo é que você, dê aí seu joinha, meu filho. Se inscreva no canal, comente aí, tá certo? Bote aí o que você achou. Tem gente que já tá direto assistindo a gente, não comenta, custa nada, que já que você tá assistindo, você pode pegar e comentar também, porque a partir do momento que você comenta, o YouTube entende que o que a gente tá fazendo aqui é bacana. Então, se você tá assistindo é porque você gosta. Então, comenta aí, aproveita, clica no sininho para pegar as atualizações e, Paulão, valeu. Obrigado, tamo junto. Galera da Lua, Ananda, Rui, Humberto, a galera toda aqui, abraço animal, até a próxima, fui!